Fala pessoal! E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Estão preparados aí comigo para mais uma videoaula? Vamos lá? Vamos comigo? Gente, um assunto aí que eu já dei a introdução para eles aí, para vocês, em sala de aula, tá? Mas agora nós vamos ver esse assunto com um pouquinho mais de detalhes. Um assunto bem interessante, tá? Que fala de sociedade, tá bom? Fala bastante sobre sociedade, como algumas sociedades elas se formaram, por que existe tanta desigualdade social, enfim. É, o tema do nosso assunto, gente, chama-se estrutura e estratificação social. É isso mesmo, gente, um assunto importantíssimo para você que vai fazer o SSA, para você que vai fazer o Enem. Não pode deixar de conhecer essas formas de estruturas de estratificação social, tá bom? Então, vou começar aqui, gente, compartilhando com vocês esse slide, tá? Vamos ver aqui o slide agora, que eu vou compartilhar com vocês. Compartilha a tela. E nós vamos aqui ver este assunto. Gente, estrutura e estratificação social. Um assunto bem interessante. A gente vai entender aí como é que funciona esses tipos de sociedade aí. Nós vamos ver aqui, gente, nós vamos falar sobre vamos falar sobre sociedade organizada em castas, citando o exemplo ali na Índia. Vamos falar sobre a sociedade estamental, que aconteceu na Idade Média. Vamos falar também na sociedade, como se originou a sociedade capitalista, né? A formação da sociedade capitalista. Mas antes de chegar na capitalista, nós vamos começar devagar, entendendo que é estrutura e estratificação. Outra coisa, gente, que a gente não pode deixar, eu não posso deixar de avisar para vocês. Lembre-se que a aula, por ela ser muito longa, eu vou ter que separar essa aula em duas partes. Pior, gente, foi Grécia. Às vezes você reclama aí, poxa, professor, dividir em duas partes, dá para fazer uma só? Não, não, senão vai ficar uma quantidade de informação muito grande. E acaba se perdendo. E nós vamos ver aí um tipo de sociedade que é bem interessante, tá? Principalmente a de castas, para você entender. Então, ou seja, na Grécia, quando eu dei aula sobre Grécia, eu tive que dividir essa em 4 partes, gente. Foram 4 partes de Grécia, gente. Então, assim, foi um assunto que eu estendi bastante. Mas o que interessa pra gente agora não é Grécia, não. Eu coloquei aqui essa imagem, gente, que você pode ver aí. Que imagem é essa aí? De um samurai. Por que será que eu coloquei o samurai? Porque, gente, essa ideia de samurai, a sociedade de castas, no Japão também existiu, tá? Os samurais aí no Japão, eles faziam parte de uma casta superior a todas as outras. Era a casta que estava acima. Gente, é verdade, não é brincadeira não. Era uma casta, sim. Mas vamos entender como é que isso funciona. Vamos lá, então. Vamos comigo? Vamos lá? Sociologia, aula de sociologia. Tema bem bacana, estrutura e estratificação social. Deixa eu só... Pronto, gente, então veja bem, né? Aí eu coloquei aqui, né? Uma das características da estrutura de uma sociedade é sua estratificação. Ou seja, o que é estratificação? É a maneira como os diferentes indivíduos e grupos são classificados. E isso dá-se o nome de estratificação. Quando os grupos e os indivíduos, eles são classificados. Como é que a gente classifica esses grupos e esses indivíduos, tá bom? Classificados em estratos, camadas. Esses grupos estão em camadas sociais e o modo como ocorre a mobilidade de um nível para o outro. Então, estrutura, né, estratificação é a maneira como os diferentes indivíduos, esses grupos são classificados, ou seja, as camadas que eles fazem parte. Por isso que vem aí estrutura e estratificação social, né? Então, ou seja, e como é que acontece todo esse processo de mobilidade, tá? Mobilidade é justamente a mudança, né? Se existe aí. Vocês me viram sempre com aquela bandana, gente, né? Nas videoaulas. Eu agora, minha esposa aí resolveu me levar no salão e cortar o cabelo. Eu não queria ir por causa do Covid e tudo tal, mas vamos lá então, né? Então, agora vocês estão me vendo aí sem a bandana, né? Então, às vezes, a professora Rafael Furtado explica essa coisa melhor. Pronto, agora eu vou explicar para vocês como elas se formam, tá? Vamos começar aqui então. Vamos lá. Aí eu coloco aqui, deixo o origami passar. Eu coloquei aqui, né? Para a gente estudar, isso aí anota, viu, gente? Eu deixo esses slides aí um pouquinho mais cheio para você poder anotar no seu caderno. Não deixe de anotar, não, gente. Isso é importantíssimo, tá? Não deixe de anotar. Deixa aqui porque não é só uma videoaula comum, é uma aula, embora seja uma videoaula, mas aqui eu deixei bem cheio para você poder estudar. Então, veja, para estudar aí a estratificação em cada sociedade, né, é necessário que se verifique como se organiza, como é que ela está organizada,
as estruturas de apropriação econômica e dominação política. Como economicamente essas sociedades elas existem e como se trata e como é a questão econômica delas. Já tem um erro aqui que eu coloquei, ao invés de eu pegar um ponto, eu coloquei uma vírgula. Deixa eu corrigir aqui, tá? Pronto, ok. Beleza. Vamos lá, deixa eu salvar aqui. Prontinho. Beleza. Ok. Então deixa o origami voar. Então, ou seja, como elas se organizam em sua estrutura de apropriação econômica e política. Como essas sociedades elas são economicamente? E também como elas se organizam politicamente, esse tipo de sociedade. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, então, a estratificação social. Veja bem, gente. A estratificação social e as desigualdades decorrentes são produzidas historicamente. Ou seja, gente, veja bem. Preste bem atenção. A desigualdade social, isso não é uma coisa recente, não é uma coisa criada pelo sistema capitalista, tá? O capitalismo faz parte também da questão da desigualdade, mas não foi criado aí pelo capitalismo, não. Tá? Isso desde a Idade Antiga já existe essa desigualdade social. Alguns indivíduos que têm... Eu tô olhando para lá porque às vezes minha esposa entra e faz barulho aí para brigar com ela. Brigar não, tô brincando, só falar para não fazer barulho. Então, ou seja, são produzidos historicamente, ou seja, são geradas por situações de diversas e se expressam em organização das sociedades, né? Em sociedades de castas, de estamentos ou de classes. Então, ou seja, historicamente, né, são geradas por diversas situações, né, que se organizam, se expressam na organização das sociedades, de sistema, de castas, ou seja, existe todo um fator. Por exemplo, na Índia, que é o que eu vou pegar aqui como exemplo, porque é o exemplo mais fácil para mim poder explicar para vocês poderem entender, embora na China também existia castas. No Japão também, até hoje existe, viu, gente, casta no Japão. Não pensa que não existe, não. Existe sim. Existe. Daqui a pouco eu falo para vocês sobre isso. No Japão existe também. Mas é na Índia que a gente encontra uma estrutura bem mais fácil para a gente compreender. Por isso que quando eu dou aula sobre estrutura e estratificação social, quando eu vou falar de castas, eu sempre deixo o exemplo na Índia, que eu acho mais fácil para entender, né? Ou melhor, menos difícil, que às vezes também não é tão fácil entender, de castas na Índia. Então, ou seja, historicamente, trazendo para nossos dias, a gente vai ver que, antigamente e nos nossos dias, a desigualdade social existe desde a... Gente, olha, eu poderia falar para vocês, desde os australopithecus afarenses. Claro, gente, que é uma força de expressão, né? Mas isso já existe. Por exemplo, em Roma, na questão da escravidão, na Grécia também. Então, essa desigualdade social ela não é uma coisa recente. A desigualdade social é uma coisa que já existe desde a Idade Antiga. Tá? De força de expressão, eu usei desde os australopithecus afarenses. Já existia essa desigualdade. Claro que é uma força de expressão. Mas a gente vai ver aí que sempre existiu, tá bom? E isso foi formando de acordo com determinadas situações. Cada situação ela foi proporcionando a questão da desigualdade social, tá bom? Então, isso vai se proporcionando com o decorrer do tempo, toda essa formação. A questão da dominação, de um país dominar o outro, uma civilização, ela passar a dominar uma outra civilização, pela força, né? Ou seja, lá pelo que seja, né? Então, eu coloco aqui duas imagens. Pronto, gente. Essa imagem aí que você está vendo de baixo são aquelas pessoas que são excluídas no Japão. Gente. Tá? São pessoas que são aí excluídas no Japão, porque são pessoas geralmente que trabalham porque matam algum animal, trabalham em açougue. Algumas pessoas que trabalham em açougue também são excluídas no Japão, tá, gente? Então, depois eu falo isso para vocês, mas isso é uma casta inferior no Japão. São consideradas intocáveis. Essas pessoas aí que vocês estão vendo aqui nesse slide aqui de baixo, no Japão, eles não são nem considerados humanos. E eles sofrem agressões físicas mesmo, sofrem agressões violentíssimas, tá? Essa casa não são considerados nem gente no Japão, esse grupo aqui, tá bom? Cometeram algum delito, cometeram alguma coisa, então viram aí um pária na sociedade. Isso é de baixo aqui no Japão. Então vamos lá, vamos prosseguir. Pronto, gente, olha aí. Mais uma vez eu coloquei essas pessoas aí do... Eu esqueci, gente, eu acredito, me deu um branco. Estou tentando lembrar o nome dessa casta aqui no Japão. Depois eu lembro e falo para vocês aí. É um nome... Esqueci o nome, gente. Depois eu lembro. Daqui a pouco eu lembro aí para vocês e vejo aí, e vejo isso daí, tá? Então, veja, sociedades organizadas em castas. Aí, gente, esse pessoal que você está vendo tatuado aí, são aqueles que acabam fazendo parte da máfia chinesa, em sessão de tatuagens aí, tá? Em sessão de tatuagens. Tem um nome, eu esqueci o nome, me deu um branco, gente, desculpa, daqui a pouco eu lembro.
o nome aí dessa sociedade organizada em casta aí, dessa casta aí, no Japão, que eles acabam fazendo sessões aí de tatuagens, tá? E acabam até integrando a chamada a máfia japonesa. Máfia chinesa o quê? Máfia japonesa. Então, ou seja, sistema de casta é uma configuração social de que se tem registro em diferentes tempos e lugares. No mundo antigo, há vários exemplos da organização. Por exemplo, na Grécia mesmo isso existia. Mas é na Índia que está a expressão mais acabada desse sistema, tá? É na Índia, né? Como é o nome, meu Deus? Eu quero lembrar esse nome aí. Esqueci o nome, gente. Guayaquil? Não me lembro. Depois, se eu lembrar, eu falo aí na videoaula pra você. Tá? Não me lembro agora, não. Mas é uma casta aí excluída. Eles viram seção de tatuagens aí. Esse que vocês estão vendo no Japão. Então, ou seja, gente, é na Índia que começa essa expressão mais acabada. Então, eu gosto muito de utilizar a Índia como exemplo, tá? Porque na Índia a gente tem aí 4 grandes castas aí que até hoje se perpetuam, tá? Outro dia eu estava dando aula sobre Índia, gravando a videoaula, e minha esposa ela se interessou, tá? Professora Isis, né? Ela se interessou e começou a me fazer um monte de perguntas sobre a sociedade organizada em castas aí, porque ela me viu dando aula. Não é que ela se interessou simplesmente pelo assunto, é porque ela já tinha visto uma novela, chama-se Caminho das Índias, que falava, mas ela não tinha dado tanta importância. Mas depois, quando ela viu, ela começou a perguntar e começou a pesquisar e acabou assistindo novamente o Caminho das Índias para entender melhor a novela. Eu achei até interessante da parte dela. Tá? Então, assim, na Índia isso ainda é muito comum. Tem até uma novela chamada Caminho das Índias, que fala sobre isso. Vamos lá, então. Veja bem. Aí eu gosto, como vocês sabem, né? Como quem tem aula comigo aí, sabe muito que eu gosto de dar aula e utilizar muito mapas, né? Eu não consigo ministrar uma aula e não, como é que se chama? Saber me colocar, me encontrar geograficamente, tá? Então eu não admito isso. Então por isso que eu gosto de mostrar um mapa para vocês aí, tá vendo aí o mapa da Índia aí, tá? Então veja, a sociedade indiana começou a se organizar em castas há mais de 3.000 anos, tá bom? Adotando uma hierarquização baseada em religião, etnia, cor, hereditariedade e ocupação. Veja, gente, como a gente vai ver a sociedade da Índia, como ela foi formada, a gente vai ver ali a sociedade arapense, né? Que eram outros povos europeus que foram para lá, e esses povos aí que se achavam superiores àqueles indianos que viviam. Isso eu dou aula em história, então não quero entrar nesse mérito agora não. Então esses povos que olhavam os indianos, né, os nativos ali da Índia como inferiores, esses até hoje são aqueles que fazem parte das castas superiores. Se vocês forem observar, forem olhar aí as castas, vocês vão ver que, por exemplo, a casta maior, que são a casta dos brahmanes, eles não se parecem muito com os nativos, não, com os nativos não, né? Com os indianos mesmo, né? Ali que faziam parte da Índia. Então você pode ver que existe uma diferença ali na aparência, na cor da pele e tudo. Esses são aqueles que fazem parte das castas da casta superior a todas as outras, que são os brahmanes. Mas vamos conhecer melhor como é que funciona mesmo essas castas aí. E eu coloquei aqui, ó, a sociedade indiana, ela começa a se organizar em castas e subcastas aí, como você pode observar, há mais de 3.000 anos, adotando, ou seja, e tem as castas e também as chamadas subcastas, tá? Vamos lá, então. Aí, gente, uma imagem aí de um homem aí se banhando no rio Ganges, tá, gente? É um rio extremamente poluído, tá? Se um dia você for para a Índia, não toma banho no rio Ganges. Embora para os indianos é um rio sagrado, inclusive eles conseguiram aí eliminar na justiça como se o rio ele tivesse aí até direito, como se fosse uma vida aí esse rio, mas é um rio extremamente poluído, tá bom, pessoal? Muito poluído, as pessoas aí acabam morrendo aí de cólera e várias outras doenças, esse é um outro assunto. Tá? Então eles estão aí se banhando no Rio Ganges, onde eles jogam corpos aí de pessoas, né, animais, enfim. Então veja, esses elementos definem a organização do poder político, a organização em castas, elas acabam aí definindo a organização do poder político, a distribuição das riquezas gerada pela sociedade. Tá bom? Então, ou seja, apesar de na Índia haver, hoje eu coloquei aqui, uma estrutura de classes, ou seja, o sistema de casta permanece mesclado a ela, o que representa uma certa dificuldade para compreender a questão. É porque assim, gente, olha, eu coloquei isso aqui para vocês, não precisava nem ter colocado, né? Eu coloquei isso aqui para vocês porque é o seguinte, embora a Índia ela seja um país, né, altamente capitalista, existe outras, não existe só castas, ela não é só organizada em castas, até porque
O sistema de casta ela foi legalmente abolido em 1950. Na Índia isso é proibido, mas ela ainda permanece por força de tradição. O que acontece aqui, gente, é o seguinte: como a Índia existe também outras pessoas, ricos, pobres, pessoas que não fazem parte de casta nenhuma, que não estão nem aí para isso. Existem vários grupos de sociedade, rico, classe média, burguês, enfim, e a sociedade de casta ela está mesclada dentro disso daí. Então isso dificulta um pouco você conseguir identificar na Índia que casta faz parte de cada grupo daqueles, ou se realmente faz parte de alguma casta. Por quê? Aí por isso que eu coloquei aqui, o que representa uma dificuldade a mais para entender a questão. Porque a Índia ela não é só organizada em castas, ela também é organizada de forma como o sistema capitalista ela coloca. Ricos, pobres, enfim, não é só castas não, mas é porque a casta ela ainda continua existindo como força de tradição ali. E por ela estar dissolvida, por o capitalismo ter entrado e ter outros grupos sociais, né, médicos, engenheiros, tudo tal, e esses grupos não se colocarem em casta nenhuma, e dificulta você saber quem é o rico, quem é o pobre ali. Sim, mas ele não faz parte de casta nenhuma, mas ele é rico, como é que pode? É mais rico do que um Brahmani, ou do que um Kshatras, do que um Vaishya? Porque na Índia existem 4 grandes subcastas, castas, né? A dos Brahmanes, Kshatras, Sudras, Vaishyas e Párias ou Dalits, que não faz parte de casta nenhuma, que são chamados intocáveis, né? Que não faz parte de casta. Então, ou seja, mas você vai ver pessoas que não fazem parte de casta nenhuma sendo muito mais ricos, o que dificulta um pouco a compreensão. Mas o que você tem que prestar atenção aqui é a casta mesmo que a gente vai estudar, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver isso aqui, pronto. Aí eu coloquei aí, gente, pronto. Pode-se afirmar que em termos genéricos que existem aí 4 grandes castas na Índia, como eu falei anteriormente. A casta maior que tem é a dos Brahmanes. Esse indivíduo aí que está sentado, né, ali comendo ali, né, faz parte. Você pode ver que a aparência dele, gente, não parece muito como um indiano local, não. Você pode ver que ele tem uma tendência aí, uma tendência aí bem diferente, aí, pelo menos um pouco mais parecido com alguns países aí da Europa, ou pelo menos misturado aí, né? Então a dos Brahmanes, né? O mestiço, né? Casta sacerdotal superior a todas as outras. Essa daí são os descendentes, são aqueles que são sacerdotes ali religiosos. Então esses daí estão acima de todas as outras castas, que são a dos Brahmanes. Tá bom? Por que eles mantêm essa aparência, gente? Porque ali existe como é que chama? Ele só pode se casar com pessoas da mesma casta, tá bom? Então, assim, não pode, no sistema de casta, não pode ter nenhum tipo de contato físico com membros de outras castas. Não pode ter. Não existe mobilidade social. Claro, né, gente? Na teoria, em castas não existe nenhum tipo de mobilidade. É claro que na prática isso é bem diferente. Nós sabemos que isso não é bem assim. Então, mas ela é extremamente rígido. Pelo menos teoricamente, era para ser extremamente rígido. Na teoria, costuma ser extremamente rígido. Tá? Esse daí tem um Brahmani aí. Depois deles vem os Kshatriyas, que nós vamos ver agora. Pronto, veja bem. Segundo, a dos Kshatriyas. Casta intermediária, formada normalmente pelos guerreiros, que se encarregam do governo e da administração pública. Aí você pode ver que a aparência dos Kshatriyas aí já é bem diferente dos Brahmanes que você viu ali, tá? Então essa casta aí são a casta dos Kshatriyas, que é a classe intermediária, né? Normalmente formada aí pelos guerreiros, que se encarregam do governo e da administração pública, tá bom? Olha a caça dos Kshatriyas aí, bem diferente aqui, vou voltar para você, bem diferente dos Brahmanes, né? Olha aí, ó. Mas alguns pontos aí, gente, dificultam aí, já vou explicar para vocês por que dificulta um pouco. Então essa daí é a segunda casta que vem abaixo aí dos Brahmanes, a dos Kshatriyas. Vamos lá então. Pronto. A terceira, como já tinha falado para vocês, a dos Vaishyas. Casta de comerciantes, artesãos e camponeses, que se situa abaixo dos Kshatriyas, tá bom? Mas existe Kshatriyas aí, comerciantes também extremamente ricos, tá, gente? Porque enriqueceram com o comércio, e nós sabemos aí, ele faz parte de uma classe dos Kshatriyas, mas são extremamente ricos, né? E a Índia é um país muito capitalista, né? Com a economia aí crescendo bastante, o país da Índia. E aí os Kshatriyas, por serem aí comerciantes, muitos acabam aí até mesmo enriquecendo
com o negócio, tá? Então, essa daí é a terceira casta aí, chamada a casta dos Vaixyas. Depois vem os Sudras. Vamos dar uma olhada aqui? Vamos lá? Pronto, olha aí. Então, e a quarta que está abaixo, né, da questão das castas, são as castas dos inferiores, que são os Sudras, são aqueles que fazem trabalhos manuais, considerados servis. Aí, como você está vendo um garoto, um Sudra aí, trabalhando aí, fazendo trabalho servis aí. Então, essa aí é a casta inferior, tá bom? Inferior a todas as outras. Lembrando-se, gente, que, falando novamente, que na sociedade organizada em casta não existe mobilidade social, tá bom? Não existe mobilidade social, pelo menos na teoria. Mas nenhum sistema é extremamente rígido. Nem o sistema de castas na Índia. Esse tipo de sistema ele não é extremamente rígido, né? Então, assim, ainda acontece casamentos de membros de castas diferentes, mas na teoria não pode haver, você não pode comer nenhuma comida que seja preparada por membros de outras castas, nem superior nem inferior. Não pode haver. Você não pode comer nenhuma comida preparada feita por membros de outra casta. Você não pode se casar com membros de castas diferentes, tá? Mas isso acontece. Uma exceção muito acontece até com os brahmanes, mas é uma exceção e é muito raro isso acontecer. Vamos lá então. E além desses aí, como vocês podem observar, existem os párias, né? Esses que não fazem parte de casta nenhuma. Esses daí que vocês estão olhando são chamados intocáveis, aqueles que não fazem, são considerados impuros, né? Por terem desobedecido aí as leis religiosas, por isso não tinham nenhum direito. Na verdade, não, hoje já tem, né? Mas pelas castas eles não têm. Um aí limpando um bueiro, limpando um esgoto, e uma pária ali fazendo, limpando, lavando a rua. A gente veja bem, esses intocáveis aí, eles não podem ter contato físico com ninguém. Então, às vezes eles sofrem até agressão física. Engraçado, não pode ter contato com ninguém, mas para agredir pode, né? É engraçado. É um absurdo, né? Isso aí, ó, gente, é uma coisa que a gente fala, eu canso de dizer, toda cultura deve ser preservada. Não, esse tipo de coisa não pode ser preservado. Esse tipo de cultura, uma sociedade organizada em caste desse jeito, onde a pessoa ela vira um pária na sociedade, onde ninguém quer tocar nela, onde ninguém pode dar emprego ou muito mal dar comida para elas. Geralmente as roupas que elas usam, elas são as roupas de pessoas que já morreram. Eles pegam ali, cara, não tem problema nenhum, eu mesmo já usei roupa de gente que faleceu. Mas eu estou dizendo que é somente nessa condição, né? Ou quase que somente nessa condição. Que não tem emprego para eles. Então eles vivem aí praticamente de esmolas de serviço que ninguém quer fazer. Então, por terem desobedecido às leis religiosas, por isso não tinham direito nenhum. Isso daí essa é a casta aí dos chamados casta não, desculpa. Esses são aquelas pessoas que não fazem parte de casta nenhuma, estão totalmente excluídos e fora das regras do jogo, tá? Esses daí são os excluídos, são chamados párias, intocáveis. Então, quando você vê alguém falando, vira um pária na sociedade, quer dizer que aquela pessoa ela não tem valor nenhum, tá? Não tem direito nenhum, só tem obrigações. E ela é vista como inferior a todas as outras, tá? Vamos lá, então, vamos prosseguir, vamos lá. Aí, gente, mais uma imagem aí do rio Ganges, tá, para vocês. Uma vez eu estava aqui com minha esposa vendo, ela se interessou e quando ela viu o rio Ganges, viu um monte de corpos ali no rio Ganges, ela quase ela passou mal, né? Mas é considerado um rio sagrado, né? Então, ou seja, o sistema de casta, como que se caracteriza? Como é que você pode caracterizar esse sistema organizado em casta? Né? Caracteriza-se por relações muito estanques, ou seja, né? Quem nasce numa casta não tem como sair dela e passar para outra. Não há, portanto, mobilidade social nesse sistema. Você não tem como virar um membro de outra casta. Eu agora sou um Brahman e vou virar um Sudra. Eu sou um Sudra, vou me transformar. Não, isso não existe. Tá bom, gente? A pessoa nasceu naquela casta, ela vai viver, vai crescer e vai morrer naquela casta. A não ser que ela vira um páreo intocável. Ela é excluída, mas ela sempre vai ser vista como uma pessoa daquela casta ali. Porque, gente, aqui no sistema de casta, sistema, como eu coloquei aqui, muito estanque. Quem nasce numa casta não tem como sair dela. Você não pode migrar para outra, tá? Porque isso aí é uma condição de nascimento. Por isso que eu coloquei aqui, ó, relação muito estanques, né? Relações muito estanques. Então, não existe mobilidade, o pessoal vai viver naquela casta ali, pronto, acabou. Professor Rafael Furtado, e se alguém enriquecer, ficar rico? Sim, você vai enriquecer,
Você pode sair até da Índia, mas você, ali dentro daquele país, você vai sempre fazer parte daquela casta. Você vai ser sempre, você não pode mudar de casta de jeito nenhum. Você nasceu naquela casta, você é daquela casta. Tá? Então não há, portanto, mobilidade social nesse sistema. Aqui, gente, eu mostro mais uma vez aí um pária, tá na Índia também, né? Deixa eu sair daqui da frente, deixa eu tirar minha imagem daqui. Pronto. Você vê aí, olha lá, ó, né? O sistema, pessoas aí passando fome, passando necessidade aí na Índia por fazer parte, por ser um Dalit, né? Por ser um pária, excluídos aí do sistema social, o que realmente torna-se lamentável, né? Então esse tipo de coisa não deve ser preservado, não, a cultura deve ser preservada. Preservar um negócio desse? Você vai preservar essas pessoas aqui morando e vivendo dessa forma? De jeito nenhum, gente. Eu não acredito nisso, não. Isso aí tem que acabar, tá? Tem que acabar. Mas na Índia, gente, como eu disse, isso aí continua na Índia por força de tradição, tá? Isso aí legalmente foi acabado em 1950, principalmente por conta da industrialização e da urbanização. Então, aí, esse sistema aí na Índia foi acabado, mas ele ainda, lamentavelmente, persiste, embora está acabando, tá, gente? De forma muito lenta, isso está acabando, mas leva tempo. Uma coisa que dura 3.000 anos não pode acabar aí com 50 anos, né? Infelizmente. Infelizmente. Faltava a conscientização das pessoas para não fazerem mais isso. Então, vamos lá. Aqui a gente vê aí novamente, ó, os brahmanes, tá bom? A gente tá vendo aqui um monte de brahmanes sentados aqui e aqui a gente vê os párias, né? A gente vê aqui os brahmanes. Olha aqui, ó. Até a aparência deles é diferente, ó. Como eu coloquei cor, tudo, aqui tem os brahmanes sentados aqui, abençoando as pessoas, né? Tudo. Ministrando bênção, comendo. Aqui na Índia. E aqui acima a gente vê os párias, né? Na regra do jogo. Então vamos lá. Vamos ver o que define isso aí. Aí eu coloquei aqui o seguinte. O que. Deixa eu colocar um pouco mais aqui na frente. Em cima. Pronto, tá bom aqui. Ótimo. Então veja. Os elementos mais visíveis da imobilidade, ou seja, não existe mobilidade na sociedade organizada em castas, são a hereditariedade, a endogamia, ou seja, casamento de pessoas da mesma casta, né, ali da mesma casta, às vezes da mesma família, tá, da mesma família, as regras relacionadas à alimentação e a proibição do contato físico entre membros das castas inferiores e superiores. Então, você não pode ter, ou seja, uma pessoa, como eu disse para você anteriormente, até a alimentação, você só pode comer a alimentação de alguém, de uma pessoa que foi preparada para a pessoa da mesma casta, né? A endogamia, casamento com pessoas da casta, principalmente da mesma família, tá? Para não existir nenhum tipo de mobilidade. Então, ou seja, a proibição do contato físico entre membros das castas inferiores e também superiores. Lembra, gente, um outro problema que acontece mesmo é que os membros, às vezes, das castas inferiores, eles vêm adotando costumes e práticas dos brahmanes, tá? Eles vêm sendo copiados aí. Muito parecido com que, gente, a gente também faz muito isso, tá? Por exemplo, a gente vê algum artista na TV e começa a imitar a roupa, começa a imitar as brincadeiras, começa a imitar os jargões, a comida. E o que a gente faz aqui também, imitando aqueles artistas famosos de Hollywood, eles também fazem lá. As castas inferiores acabam adotando costumes e práticas dos brahmanes aí. A gente fica imitando os outros, mas a gente também faz isso. Não exatamente como eles fazem, né? Mas com pessoas diferentes. A gente veste as mesmas roupas, ou procura vestir as mesmas roupas, utilizar os mesmos perfumes, comprar os carros iguais, porque a gente quer se parecer com aquele pessoal. E nas castas na Índia também não é diferente, não. Aqueles que são de castas inferiores, principalmente, eles adotam costumes e práticas dos brahmanes, o que acaba, às vezes, confundindo aí, a não ser pela aparência, quem é quem dali, né? Se é brahmane, se não é. E são coisas que acabam acontecendo. Então, isso também acontece no nosso sistema, tá? Vamos lá, então. Aqui, ó. O francês Celestin Baudelaire. Ele foi um discípulo de
Emile Durkheim, olha aí, o pai da sociologia, né? Emile Durkheim, ou Emile Durkheim. Então, veja, repulsão, hierarquia, especialização, hereditariedades, especialização, hereditariedades. Estas são as palavras-chave para definir o sistema de castas, de acordo com o sociólogo francês Celestin Bunglet. Então, veja, o que define também a sociedade em castas? Hierarquia, especialização e hereditariedade. Deixa eu colocar uma vírgula aqui que eu esqueci, gente, só um minutinho. Ok. Prontinha. Pronto. Vamos lá, então. Continuando. Vamos lá, então, repulsão, hierarquia, especialização hereditária, né? E especialização hereditária são estas as palavras-chave para definir o sistema de caste. Então, você vai definir dessa forma, né? Especialização, né? Hierarquia e hereditariedade, você define aí bem o sistema de caste, segundo o francês Celestin Bunglet. Então, vamos lá aqui. Pronto, vamos lá. Aqui onde eu queria chegar, ó, veja bem. Então, eu coloquei aqui uma imagem de umas indianas aí tirando uma selfie, né? Muito comum nos países ocidentais, agora comum no mundo todo. Tá? Eu coloquei ali também um carro ali da Force India de Fórmula 1, né? Para você ver, o Brasil não tem carro de Fórmula 1 ali. Você lembre-se que a Índia é um dos maiores exportadores de softs do mundo, tá, gente? Para você ver como o capitalismo entrou ali. Então, ou seja, a gente vê aí a Índia ali, o costume aí, né, ocidental, principalmente de tirar selfie, as indianas ali tirando a sua selfie, e a gente vê ali um carro de Fórmula 1 da Force India. Um bom carro, tá, gente, da Force India, muito bom carro. Então, vamos lá. A urbanização e a industrialização e a introdução de padrões do Ocidente tem levado as diferentes castas a se relacionarem. Isso vai contra a persistência dos padrões tradicionais, totalmente contra. Mas a Índia está inserida no sistema capitalista. O que eu quis dizer aqui, gente, quando eu coloquei isso, foi que essa ocidentalização, esse costume ocidental, tem levado alguns membros a se relacionarem, ignorar um pouquinho isso. Por quê? Sim, eu sou expulso daquela casta, mas agora eu trabalho numa empresa e ganho dinheiro. Pronto, que eu seja expulso e vou me casar com alguém também que foi expulso. Pronto. Então isso vai acabando. O que adianta fazer parte daquela casta e não ter condições de vida? Não adianta. Então, ou seja, se eu estou ganhando meu dinheiro, se eu estou trabalhando junto com aqui no sistema capitalista, então eu vou me relacionar com um membro de qualquer casta. Ah, você foi expulso. Ah, tá, e daí? Paciência, tenho meu carro, tenho minha casa, tenho tudo, não estou ligando para esse negócio de casta, não. Então, aos poucos, isso vai se acabando na Índia. Lembrando que isso, gente, não é tão simples assim, no estalo de dedo, que isso vai se acabar, não. Isso vai levar um tempo, isso leva realmente um tempo, mas a industrialização, a urbanização e os padrões do sistema capitalista vem contribuindo e muito para o fim desse tipo de sociedade, tá? Para o fim desse costume, dessa sociedade organizada em castas na Índia, tá? A industrialização e a urbanização. Coloca a sua empresa ali, precisa de mão de obra, e as pessoas vão trabalhar, e membros de castas diferentes vão acabar trabalhando junto de certa forma. Não tem como uma empresa internacional chegar lá, abrir uma empresa, eu só quero Brahman, só quero Kshatras. Não, ele vai colocar, vai abrir a empresa, a pessoa precisa ganhar dinheiro e vai acabar trabalhando ali e vão acabar se relacionando, principalmente no campo do trabalho ali na Índia, tá bom, gente? Então, é uma das coisas ali que acabam ali acontecendo. Vamos lá, então. Aqui, né? Vamos ver o que acontece agora. Pronto, aqui eu coloco mais uma vez, né? Eu coloco mais uma vez aqui como é que a gente coloca esse bonequinho aí, que mostra, vamos ver se ficou sólido, que mostra bem aí essa definição da sociedade organizada em castas. Ou seja, alguns colocam aqui, isso que não foi eu coloquei não, né? Brahmanes, né? Que eu já expliquei, fazem parte da cabeça. Kshatriyas, os guerreiros, né? Brahmanes são aqueles sacerdotes, né? Que chamados dos Brahmas, né? Kshatriyas, aqueles são os guerreiros, né? Com poder político, né? Cadê aqui? Vaixás, comerciantes, já fazem, você pode ver que está um bem mais abaixo. Aqui, são a perna. Os pés são sudras e os párias que são marginalizados ali, não fazem parte de casta nenhuma. Esse bonequinho aí define muito bem aí, tá, gente? Como uma sociedade organizada em casta, ela se organiza, tá? Então define muito bem aí, ó, esse bonequinho aí, tá bom? Então lembre-se que essa aula aqui eu vou estar dividindo em duas partes aí, tá? Então
Vamos lá. Cadê aqui? Pronto, né? Pronto, gente. Aqui já é um outro tipo de sociedade, tá? Aqui já é um outro tipo de sociedade. Eu vou dar a introdução dela aqui, e só que nós vamos falar disso aí só na próxima aula, porque senão eu trabalhei hoje. O que foi que eu trabalhei hoje com vocês? Trabalhei hoje o que é a estrutura e estratificação social, né? Caracterizei aí para vocês, mostrei as características de uma sociedade, como é que ela se organiza, e principalmente a sociedade organizada em castas. A sociedade estamental, eu vou explicar essa parte aqui para vocês desse slide, porque na próxima aula, quando eu começar, você já sabe aí o que eu estou falando. Já é um outro tipo de sociedade, tá? Que é a sociedade estamental, que ela se baseou-se aí principalmente na época da Idade Média, tá, gente? Idade Média que durou do século V até o século XV, precisamente do ano de 476 até o ano de 1453. Né? 476, a queda do Império Romano do Ocidente. 1453, a tomada de Constantinopla pelo Império Turco. Ou, simplesmente, o fim do Império Romano do Oriente. Então, veja, aqui, gente, é a sociedade organizada por estamentos. Estamentos que caracterizam a sociedade organizada por estados. Tá? Na Idade Média, até na Idade Moderna, e até o final da Idade Moderna, a sociedade ela ainda era estamental. Então, existiam três grupos. Existia o clero, né, que eram os que oravam, estava acima de todos na sociedade, o clero. Abaixo dele, os que oram, a nobreza, os que guerreiam, né, que eram a nobreza, aqueles cavaleiros, né, que trabalhavam com a proteção dos feudos e tal, camponeses e servos, né? E na sociedade na França, gente, até o ano de 1789, ainda era, nós chamamos esse tipo de sociedade aqui que você está vendo, é sociedade estamental, nós chamamos de uma sociedade organizada no chamado Antigo Regime. O Antigo Regime era feito dessa forma. Na França, até no ano de 1789, eu já tinha explicado para vocês, né, a Revolução Francesa ela durou de 1789 até 1799, com o golpe de 18 Brumário, que Napoleão chegou ao poder. Então, até 1789, a França ainda era organizada dessa forma. Ainda era uma sociedade estamental. Tá bom? Então, durante toda a Idade Média, a Europa ela foi organizada dessa forma, e a França, até o início da Revolução Francesa, deixa eu me colocar aqui um pouquinho aqui em cima, a França também vivia, também era organizada, deixa eu arrumar aqui, também era organizada dessa forma aí, tá, pessoal? Então, a sociedade de caste também durou muito tempo. A sociedade estamental também durou muito tempo, do século XV na França até o século XVIII, ano precisamente 1789. Gente, pessoal, a nossa videoaula vai ficando por aqui, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Eu vou encerrar essa aula agora aqui com vocês, porque eu vou deixar para falar da sociedade. Eu quero dividir essa aula em duas. Eu vou deixar para estar falando a sociedade estamental na nossa próxima videoaula, né? E vou estar falando também a formação da sociedade capitalista. Como é que o capitalismo ele surgiu, como é que ele se organiza. Que a sociedade capitalista, a forma de organizar não é estamental, embora exista eu costumo dizer que a política brasileira costuma ter uma casta, tá bom? Que praticamente é intocável. Acredito que você sabe muito bem que casta é essa que eu estou falando. Aqueles políticos corruptos, um monte, nem todos são corruptos não, mas muitos ali. Tem um monte de privilégios ali, e é uma casta que comete crimes, e crimes demoram muito para ser presos, né? Não deixa ser uma casta também não, tá, gente? Claro que eu estou sentido pejorativo. Então, gente, nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero, gente, que vocês tenham entendido. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E nós nos encontraremos na nossa próxima videoaula, nossa segunda parte sobre estrutura e estratificação social. Tá bom, gente? É um assunto interessante, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima videoaula, tá? Tchau!